Imagina a sensação de ver uma enorme massa de rochas se movendo em direção à sua casa, ameaçando destruí-la a qualquer momento. Isso é exatamente o que os habitantes de Bryan, na Suíça, estão enfrentando agora. Um evento que parecia ter passado, com rochas descendo lentamente pela montanha, tornou-se uma ameaça iminente. O que parecia ser um desastre controlado em 2023, quando quase 2 milhões de metros cúbicos de rochas desceram em direção ao vilarejo, agora se tornou um perigo ainda maior. Uma parte de 1,2 milhão de metros cúbicos de rochas está se movendo a 30 centímetros por dia em direção à vila. Este é um exemplo claro de como a natureza pode nos surpreender com sua força. E a situação em Bryan nos leva a refletir sobre nossa preparação para desastres naturais. Como a população local está lidando com essa iminente ameaça? E o que os especialistas dizem sobre o futuro dessa tragédia? Vamos explorar isso juntos. Bryan é um vilarejo pitoresco localizado no norte do Lago Bryan, no cantão de Berna, Suíça. O cenário é deslumbrante, com montanhas imponentes como o Brienarhorn e a natureza em sua forma mais pura. No entanto, essa beleza natural esconde um grande risco. A pequena aldeia, que está a cerca de 566 metros acima do nível do mar, foi construída à sombra de um problema geológico que tem se agravado ao longo das décadas: os deslizamentos de terra. O que mais assusta os moradores é que esse não é um evento novo. Desde a última era do gelo, a região tem sofrido com movimentos lentos das montanhas. Durante o século passado, o solo abaixo do vilarejo já se movia alguns centímetros por ano, mas isso não era considerado uma grande ameaça. O problema começou a se intensificar nos últimos 20 anos, quando a velocidade dos deslizamentos aumentou consideravelmente. E o pior aconteceu em 2023, quando quase 2 milhões de metros cúbicos de rochas desceram a montanha em direção ao vilarejo. Mas, por sorte, não atingiram diretamente as casas. Entretanto, o perigo não acabou. A maior parte das rochas que se soltaram permanece pendurada sobre o vilarejo, ameaçando cair a qualquer momento. De fato, cerca de 1,2 milhão de metros cúbicos de rochas continuam a deslizar a uma velocidade de 30 centímetros por dia, uma taxa que pode aumentar rapidamente. Isso coloca os cerca de 90 habitantes da vila em uma situação de risco constante. Apesar de o deslizamento ter ocorrido em junho de 2023, o verdadeiro perigo está em seu movimento contínuo. O que antes parecia uma catástrofe controlada tornou-se uma ameaça iminente, à medida que a massa de rochas, pedras e terra continua seu movimento em direção à vila de Bryan. A grande questão agora é: o que poderia acontecer se essa massa de material atingir a vila? A resposta é alarmante. Se o movimento continuar em um ritmo acelerado, os residentes da aldeia estão em risco de enfrentar um deslizamento de rochas em alta velocidade, similar a uma avalanche. Os especialistas em geologia e desastres naturais alertam que, caso o movimento das rochas aumente, essa avalanche de rochas pode descer a montanha com uma velocidade devastadora. A inclinação da montanha, já bastante acentuada, contribui para o risco de um colapso repentino e catastrófico. Se essa massa de 1,2 milhão de metros cúbicos de material atingir a vila, ela poderá destruir completamente as casas e a infraestrutura local em questão de minutos. A evacuação foi imediatamente ordenada pelas autoridades locais. As pessoas começaram a deixar suas casas, com um prazo definido até o final de semana seguinte. A evacuação não é temporária. Os especialistas avisam que os moradores podem não retornar por meses, ou até mesmo por 6 meses. Isso significa que a vida na pequena aldeia de Bryan será interrompida por um longo período. As autoridades alertam para o fato de que, apesar de o movimento parecer lento, a qualquer momento a situação pode mudar, e a velocidade do deslizamento pode aumentar drasticamente. A gravidade da situação é evidente. As autoridades, juntamente com os especialistas em desastres naturais,
tem monitorado de perto a movimentação das rochas, tentando prever o pior cenário. A evacuação da vila de Bryan não é apenas uma medida de precaução, mas uma ação que afeta profundamente a vida de seus moradores. A pequena comunidade está agora enfrentando uma situação de perda e incerteza, com cerca de 90 pessoas deixando suas casas e suas terras para trás. As autoridades locais, cientes da difícil situação, já organizaram abrigos temporários para grande parte da população. Muitos dos moradores estão sendo acomodados com parentes próximos ou em estabelecimentos provisórios na região. No entanto, a sensação de desamparo é palpável. Imaginemos como seria ser forçado a abandonar o local onde crescemos, nossas lembranças e nossa vida diária. Essa é a realidade de Bryan, uma vila tranquila, que agora enfrenta uma grande ameaça natural. As famílias estão levando consigo o essencial: documentos, computadores, roupas de inverno e outros itens vitais. Não é uma evacuação simples, de alguns dias, mas uma situação onde os moradores precisam estar preparados para ficar fora de suas casas por um período considerável. A possibilidade de retornar em um prazo de 6 meses é incerta, o que aumenta ainda mais o desconforto e a ansiedade da comunidade. Em meio a essa crise, uma sensação de coletividade surge. Embora o medo e a insegurança tomem conta de muitos, a capacidade dos moradores de se unirem diante da tragédia é notável. Além disso, a experiência anterior de evacuação, ocorrida há 18 meses, proporcionou uma base para que a organização e os preparativos fossem mais rápidos e eficazes desta vez. A tragédia que se aproxima também faz com que os moradores repensem suas vidas e a fragilidade das estruturas que, por tanto tempo, consideraram seguras. Embora a situação já seja extremamente grave, o que mais preocupa as autoridades e especialistas é a possibilidade de uma catástrofe ainda maior. O risco não está apenas na quantidade de rochas e terra que já se desprenderam, mas no fato de que essa massa de material continua a se mover em direção à vila de Bryan. Com uma velocidade de 30 centímetros por dia, é difícil prever exatamente quando o deslizamento pode atingir o ponto crítico. O cenário mais alarmante seria um deslizamento de rochas em velocidade de avalanche, o que poderia resultar em uma destruição em massa, atingindo a vila com uma força devastadora. Esse tipo de evento natural, muitas vezes subestimado, pode ser mais rápido e imprevisível do que as pessoas imaginam. Caso a velocidade de deslocamento aumente, como alguns geólogos prevêem, o impacto seria devastador. O termo avalanche de rochas é usado para descrever esse fenômeno, onde grandes massas de rochas e detritos descem a montanha com a mesma rapidez de uma avalanche de neve, mas com muito mais poder destrutivo. Além disso, a geografia acidentada da região de Bryan, com seu terreno íngreme e elevado, torna ainda mais perigosa a progressão desse deslizamento. Poderia liberar ainda mais rochas, tornando o cenário ainda mais caótico. Essa possibilidade de uma catástrofe maior deixa a comunidade em constante alerta e coloca as autoridades em uma posição delicada, tentando lidar com uma ameaça que parece incontrolável. A evacuação de Bryan é uma das maiores operações de emergência já vistas na região. Com a ameaça iminente de deslizamento de rochas, as autoridades locais emitiram uma ordem de evacuação, dando aos residentes prazos apertados para abandonar suas casas. A tensão é palpável e muitos moradores estão ainda tentando processar a ideia de abandonar suas vidas e propriedades. Apesar disso, a resposta da comunidade tem sido exemplar. As pessoas estão organizadas, com um plano claro de evacuação. E muitos já começaram a fazer suas malas. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de tudo sobre o mundo dos vulcões e desastres naturais, inscreva-se no Vulcões Info. Não perca nenhum detalhe sobre o que está acontecendo ao redor do planeta. Curta, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as atualizações mais recentes.
Deixe seu comentário abaixo com suas dúvidas ou sugestões de temas para o próximo vídeo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdo de qualidade. Nos vemos no próximo vídeo!